Boa noite, pessoal. Aqui é Guilherme Lopes, da editora Xbooks. E hoje nós vamos fazer a gravação de mais um episódio do XB Podcast. E a pessoa convidada de hoje... Gente, hoje promete. Promete mesmo. Que é uma pessoa muito legal, muito especial, que eu conheço há algum tempo. E nós vamos estar trocando uma ideia bem bacana aqui. E no final eu vou estar falando um pouquinho dos projetos da editora Xbooks, mas eu não vou perder ou gastar tempo com isso agora, porque eu estou louco para falar com a nossa amiga Tati Otti. Muito prazer em ter você aqui no dia de hoje. Querido Guilherme, eu me sinto honrada de estar na tua audiência, né, queridos? Um prazer enorme estar aqui contigo. É o meu primeiro podcast, a convite, então eu estou estreando hoje, né? Que coisa boa! Estou muito feliz de estar aqui, né? Poder contribuir contigo, até porque essa conexão que nós tivemos foi conexão de alma, eu digo. Com certeza. Porque eu tinha um sonho, que era escrever livro, e eu achava que eu não tinha essa capacidade, e aí tu me trouxe à luz. Ah, que bom. E é um prazer realmente imenso, né? Nós já estávamos aí há algum tempo conversando, vamos gravar, vamos marcar, mas hoje foi o dia escolhido para a gente poder conversar. Primeiramente, né, a gente já se conhece há algum tempo, tem conversado, trocado ideias, mas o nosso público, muitos, né, alguns com certeza já te conhecem, mas quem é a Tati Otti? Guilherme, essa é uma pergunta que para mim eu sempre vejo ela como uma incógnita. Não é uma coisa fácil a gente falar de quem a gente é. Assim, é uma pergunta que tem uma sutileza. E como uma estudiosa da filosofia, eu iria te dizer que a fase que eu estou hoje, né, a Tati Otti hoje, é uma mulher que está em transformação da alma, está lapidando a alma para se tornar a melhor versão. Eu poderia dizer isso filosoficamente, mas eu sei que eu vou falar quem eu sou, de onde eu vim, né? Então, eu sou Tatiane Rosa Otti, eu nasci em Blumenau, eu tenho 48 anos, sou mãe de um filho de 13 anos e eu sou uma pessoa multi, né? Eu me considero uma mulher multi. Por quê? Porque além de ser enfermeira, além de ser comunicadora, além de ser uma gestora, eu me considero uma pessoa que agrego muito às pessoas, né? Então, assim, a minha mãe sempre me dizia, Tati, o dia que tu nasceu foi um dia muito diferente, porque tu era diferente das outras crianças que estavam no hospital lá em Blumenau, né? Ela disse que foi a primeira criança a nascer naquele dia. A única, né? Já começou a brilhar já no nascimento. Não. E ela me disse que tu era diferente, porque enquanto as crianças ficavam com o olhinho fechadinho, amamentando, eu queria dar fé em tudo, o olho já aberto, logo que nasceu. Então, ela achava que eu tinha alguma coisa. Olha que interessante. Quando ela me fala isso, eu consigo ver uma característica que até hoje é assim, que é o olhar, de ter a visão mais macro das coisas, é enxergar as pessoas, é enxergar o que tem que a gente às vezes não enxerga, né? Se a gente olhar nas passagens bíblicas, fala, né, que Jesus curou um cego. Sim. E eu acho que essa cegueira que é falado, ela é metafórica, né? Assim, ela tem uma metáfora, que é ver, que é enxergar o outro. Então, na minha trajetória, né, eu posso dizer que eu hoje me considero uma pessoa multi, né, uma pessoa que tem várias habilidades e a maturidade me deu isso. Então, eu posso te resumir assim como uma pessoa hoje altruísta. Olha aí, que legal. A gente se conheceu, né, numa situação, realmente, eu acredito que tu falando isso, essa particularidade tua do nascimento, essa eu não conhecia ainda, né? Ninguém conhece. Percebe-se assim, você que realmente você é uma pessoa diferente, né? Diferente no sentido que você brilha mesmo, sabe? Me lembro desde o primeiro dia que você foi lá no escritório conversar conosco, né? Nós nos conhecemos por uma situação
De negócios. De negócios que não tinha absolutamente nada a ver com livros, né? O XB Podcast, ele é um podcast cultural focado na literatura. A gente tem aberto espaço para pessoas contarem as suas histórias também, mas sempre a gente acaba tendo um enfoque especial na parte literária. E lá naquele dia a gente estava conversando, e quando tu começou a mostrar o teu material, as tuas fotos, teu programa, eu disse, não, mas só um pouquinho. Tá faltando uma coisa aí, né? Tá faltando um livro. Né? E daqui um pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco dos teus projetos, né? O projeto, o primeiro projeto que você apresentou para nós, para mim, para os meus colegas, foi da televisão, daquele programa de televisão. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, que já ocorreu esse programa, esse trabalho que foi muito legal, lindo, né? Trabalho lindo, mas fala um pouco sobre o Virtudes para nós. Virtudes. Bom, primeiro eu tenho que começar na enfermagem, que eu fiz um trabalho como enfermeira, né, dentro de um hospital de grande porte de Porto Alegre. E dali, aquele momento me deu base para poder desenvolver outras ações, porque eu achava que eu podia mais dentro da área hospitalar. Então, com 3 meses de hospital, eu fui convidada a chefiar as unidades de internação desse grande hospital, 2 andares. Então, eu era muito jovem ainda, não tinha ainda a maturidade, mas fui buscar isso, fiz especialização e tudo mais. Chegou um momento em que eu percebi que eu gostava de cuidar quem cuida das pessoas. Isso, eu comecei a enxergar essa habilidade da gestão de pessoas, de habilidade de relacionamento. Então, eu queria entender o funcionamento de tudo dentro de um hospital, não só dos pacientes. Então, eu conheço as mazelas da saúde, porque trabalhei no SUS, convênios e particulares. Eu sei as dores humanas. Sim. Eu consegui enxergar isso com um olhar. E eu queria levar isso, eu queria abrir esse leque. Foi aonde eu fui me desenvolver dentro do PMI, na época era o Project Management Institute, Instituto de Gestão de Projetos, porque eu já desenvolvia projetos dentro da área da saúde, mas eu não tinha, era empírico, era um conhecimento empírico, não era técnico. E fui estudar dentro do Tecnopuc, dentro desse ambiente, e me vi num cenário que eu queria levar essas metodologias para dentro da área hospitalar. A gestão de projetos. Bom, eu vou resumir. Tive um trabalho dentro do PMI, como diretora de projetos especiais, mas com esse olhar da enfermeira. Então, eu trabalhava com engenheiros, com TI, com habilidades mais, como eu vou dizer, mais não tão humanas, né? Mais matemáticas, enfim. Então, eu agreguei conhecimento e ali eu fiz muito relacionamento. O que aconteceu? Como eu desenvolvi a habilidade de desenvolver os projetos, uma pessoa me convidou para fazer um projeto de TV, que foi um músico. Lá dentro da questão lá na parte da gestão da enfermagem mesmo, hospitalar e tal. Não. Eu já tinha saído do hospital. Foi um período que eu fui mãe e que eu queria outros ares. Eu queria trabalhar a enfermagem de um outro jeito. E a vida foi me conduzindo para isso. Foi dizendo assim, qual é o teu caminho? E foi levando. E aí veio um projeto de TV, que foi um programa que era só música, dos anos 50 aos anos 80. Começou com ele, desenhei o projeto, levei na TV, e eles olharam e se interessaram por aquele projeto. Foi ao ar durante 1 ano, na antiga TV Urbana, que foi uma TV menor, mas que tinha alguns recursos. Foi ali que tudo começou. Que ano que foi isso, Tati? Foi 2017. 2017. Então, eu fui tateando esse ambiente. Só que naquele momento de 1 ano de projeto de música, que era um projeto bem robusto e bem honesto, eu sabia que eu tinha que fazer mais, que eu tinha que levar o autoconhecimento, questões mais humanas, e foi onde nasceu Virtudes em Ação, que era música, autoconhecimento e projetos sociais. Então, ele teve 3 vertentes. Aí, ele foi para a RDC TV, na época. Inicialmente era música, depois o programa
ele tomou uma outra forma, com música, projetos sociais e tal. Aí o nome inicialmente não era Virtudes. Não, inicialmente não, era Não. Mashup Café, era um programa mais descontraído, mas eu Uhum. sabia que faltava mais, Uhum. que não podia ser música por música, né? Então foi aonde foi criado esse projeto. Eu tenho pessoas que eu fui agregando nesse caminho, Claro. agregando pessoas Sim. que me ajudaram muito. Eu tenho uma amiga muito querida, que é a Elisete Pagano, que é a minha coaching de autoconhecimento, é uma pessoa muito profunda, Uhum. e ela também me ajudou a direcionar esse caminho. Então, eu tenho muitas pessoas para agradecer, só que daí fizemos o Virtudes em Ação, ele correu tudo bem, e depois veio a pandemia. Não preciso te dizer que o Uhum. projeto parou durante 2 anos, né? Então foi um momento doloroso, mas a gente tinha que aceitar que aquele era um momento de parar e entender o que a gente precisava fazer de diferente. Uhum. E aí retomamos. Que legal. Aí agora nós estamos com esse projeto, que é um projeto de lei de incentivo, Uhum. que é o Virtudes Conecta, Uhum. que também tem o mesmo formato, só que agora ele está mais robusto. Tá? O desenho dele é diferente, né? Então, Ele é uma continuação de uma ideia, isso. mas ele Foi está aprimorando. sendo aprimorado Uhum. ao longo aí desse tempo. Exatamente. E aí agora tu tá na fase de captação. Captação. Uhum. O projeto está aprovado Já e está tal. aprovado. Eu tenho uma equipe só que faz captação, Uhum. porque eu passei daquela fase de patrocínio. E a gente sabe que Sim. que é difícil, que não é tão simples. Então, eu optei por lei de incentivo. E é um projeto bacana, que é um É um projeto... visual, né? Você tem ali Sim, questão do músico, né? sim. É um Piano, Gente, o negócio é muito legal, assim. É uma o superprodução. projeto, É um exato. projeto robusto, onde nós temos uma equipe de cinema que desenvolveu todo o projeto. Então, é um Uhum. projeto que vem com essência de verdade, de retomar as virtudes humanas, que é o que Uhum. nós precisamos, Sim. né? Hoje é o que nós precisamos. Sim. Na prática, tá faltando virtude no mundo, né? Acho que o mundo poderia ser bem melhor se as pessoas desenvolvessem, ou não sei bem se essa é a palavra correta, mas trabalhassem em si mesmo, si mesmos, essa questão das virtudes. Fala para nós um pouco sobre esse tema. Esse tema me fascina. E quando eu coloquei o nome do programa Virtudes, foi algo muito delicado. Uhum. Porque para falar de virtudes, eu tinha que ter uma vida mais virtuosa. Porque eu não podia falar de algo que eu estava com um problema. Não posso. Eu não posso fazer nascer um projeto em que a minha vida não seja conduzida por virtudes. Eu não sim. sou perfeita, tenho os meus defeitos. E eu trouxe até um livro aqui porque esse livro fala muito sobre isso, sobre a nossa luz e a nossa sombra, né? Se a gente vai procurar no dicionário, virtudes são hábitos que levam as pessoas a praticarem o bem com elas e com os outros. Uhum. Esse é um slogan muito lindo, Sim, né? É muito A tradução tradução. Aurélio da coisa. Exatamente, mas quando a gente vigia quem nós somos na nossa, e eu vou falar disso muito forte, que eu acho que é a mensagem que eu deixaria para o teu público, Uhum. tem uma coisa que muda totalmente a vida da gente, é quando a gente tem a intenção correta. A gente tem que vigiar, é como se tivesse uma outra mente Uhum. e dissesse assim, Tati, mas por que tu tá pensando desse jeito? Por que tu tá fazendo dessa forma? Uhum. A gente precisa ter esse princípio, esse valor. Não vou dizer que é fácil, mas é possível. Então, Sim. hoje eu não tenho religião, não tenho. Uhum. Mas eu tenho uma linha mais estoica, né, da Uhum. filosofia. Então, eu me considero uma mulher que está caminhando para o estoicismo. Uhum. O taoísmo, que prega uma vida de prática. Ou seja, eu tenho que praticar, de fato, o que eu verbalizo. Não é fácil, não. A gente se depara todos os dias, a gente é testado, Guilherme, pela vida. Então, hoje eu fui testada pela vida. Hoje eu fui Sim, testada. diariamente, né? Hoje Eu também. Hoje eu tive um teste forte e que eu olhei e disse, eu estou sendo testada. Uhum.
E eu quase sucumbi, eu disse, não. Como Segue. reagir, né? Como Diante reagir. das situações diárias, né? É, É viver o momento, o hoje, né? sim, e se controlar e ter esse autocontrole, né? Uhum. Então, assim, o estoicismo prega muito a questão da racionalidade, Uhum. prega muito não se deixar levar pelas emoções. Isso é muito importante, né? Assim, é olhar as coisas do jeito que elas são, da forma mais real É possível. o mundo real. É, exatamente. Eu lido com pessoas assim, Tati, no dia a dia. E o que eu percebo? Que muita gente vive um mundo imaginário. A Matrix. Né? Nós temos um mundo real, que é o que de fato é, de fato como as coisas são, mas a gente tem uma tendência humana a fantasiar na nossa mente coisas que, na maioria das vezes, não existem. Né? E Sim, isso a nossa traz mente é preocupação. nosso maior inimigo. A nossa com mente certeza. é a maior Nosso cérebro é inimigo. Então, quando tem um pensamento ruim, tem que entrar com outro contrapensamento, né? E não é fácil. Só quem passa pelo fundo do poço, só quem passa pela dor, e todo mundo passa, que sabe o momento de transformar, de se curar, de lapidar o que está ali dentro. É o momento mais oportuno, infelizmente, na dor, né? Mas, enfim. A Bíblia fala muito disso, né? O vale da sombra da morte. Isso. Então, a gente tem isso forte porque é uma verdade, né? Muitas vezes é no momento de dificuldade, de dor, que tu cresce e se encontra naquilo ali. Porque é uma tendência, né, natural nossa ao relaxamento, né? A gente não cresce no relaxamento. Deixar as coisas, né? O conforto, a estabilidade que não existe. Não existe, né? Vou parafraseando aí o Flávio Augusto, Isso, estabilidade não existe. Não existe eu creio plenamente isso, porque não existe. Ela é uma ilusão. E né? eu sonhava em ter essa estabilidade e era muito controladora. Eu tinha um nível de controle. Porque o controle te dá segurança, né? Sim, a segurança. A segurança, mas é falso, é ilusório. É uma segurança ilusória, né? Então, é um dia de cada vez. É um passinho de cada vez. E quanto a essa questão das virtudes em si, tu poderia falar um pouco sobre algumas virtudes para o pessoal, assim, como exemplos. Exemplo, o pessoal diz, muitas vezes a gente está falando em virtudes e as pessoas assim, mas, tipo assim, o que será que eles estão querendo falar? Tipo, dá um exemplo de virtude para o pessoal se situar assim. Na verdade, o que eu posso falar, que eu acho que é interessante, a gente fazer uma conexão das nossas... de como as virtudes podem estar associadas às nossas realizações, que eu acho que essa é uma pergunta bem inteligente, que eu achei assim que... Relacionada aos sonhos. Aos sonhos, isso, porque ela é a base. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma raiz de uma árvore, tá? Para ela chegar até o fruto, eu tenho ali alguns pilares que eu preciso chegar. Então, assim, as virtudes, para ela dar o fruto, ela está na raiz, mas para ela dar o fruto, ela tem um caminho. Então, eu posso dizer que as virtudes, elas ajudam no resultado. Então, ali, eu poderia colocar 4 pilares com esse exemplo. Vamos lá. A coragem. A coragem, ela te impulsiona, mesmo diante dos desafios, das incertezas, tu ir à frente. Então, ela é um pilar. Nós temos a perseverança. A perseverança, mesmo diante dos desafios, tu tá firme. Diferente da resiliência. A resiliência é quando tu passa por um momento de dificuldade, perdi um emprego, perdi um amor, e aí eu tenho que me reerguer. Então, a resiliência te mantém firme. Então, é diferente. Então, nós temos a coragem, a perseverança. Perseverança e resiliência são coisas diferentes. Eu estou aprendendo algo aqui que eu não... são então, diferentes. Até eu vou te pedir para te repetir isso. Tipo, a diferença, né, entre a perseverança e a resiliência, que o pessoal tem falado muito em resiliência. A perseverança é quando eu tenho desafios diários, eu tenho dificuldades, mas eu me mantenho firme no que perseverante, né? Tô lá firme.
E a resiliência é quando alguma coisa muito grave acontece na vida da gente, a gente se mantém firme. É uma resiliência, é a força que me mantém para tomar impulsão para ir adiante. Poderia dizer que a resiliência, ela seria uma forma de resistência, né? Não, resistência, eu acho que tudo que a gente resiste não encaminha, mas é uma força, vamos pensar assim como uma força. Uma força para te superar uma dificuldade. Exatamente. Então, naquele exemplo que eu dei da raiz, nós temos a coragem, a persistência, nós temos a humildade de reconhecer os nossos erros, de pedir ajuda, de reconhecer, pedir desculpa. E eu acho que o último pilar eu colocaria como a sabedoria, que ela engloba, acho que todas as virtudes, né? Porque aí tu tem discernimento de quem está na tua frente, tu não age por impulso, né? A sabedoria te dá isso, a maturidade te dá isso, de não agir por impulso. Sim. De fazer as coisas com medida, entendendo o outro do jeito que ele é. Por mais que tenha uma situação gravíssima, eu vou ter discernimento, eu vou ser sábia. Então, não é uma tarefa fácil, Guilherme. Sim. Mas a gente tem que olhar para isso com maturidade, de entender que eu preciso ser coerente no que eu falo e no que eu faço. Eu gostaria de que a gente explorasse um pouquinho essa questão da humildade, né? Porque tu falou humildade, assim, me acendeu uma luz, assim, sabe? Porque é algo realmente que faz toda a diferença, porque nada pior do que na vida do ser humano do que uma pessoa soberba, né? Mas a humildade, muitas vezes, ela pode ser confundida com subserviência, que não é a mesma coisa. Né? Então, muitas pessoas, elas acham, como fulano é humilde, tipo, relacionando aquilo com a roupa que a pessoa está usando, relacionando com o local que ela vive, com o status social. E não, existem pessoas muito pobres e que não têm nada de humildes. E pessoas que são riquíssimas, assim, que não tem mais onde, né? O dinheiro, assim, é algo, né, incontável, e que são pessoas, de fato, humildes, né? Então, acho que é importante as pessoas, nós, como seres humanos, entendermos isso, que humildade ele não está relacionado a status social, né? E existe uma confusão no Brasil, isso é muito comum, né? Ainda mais que a gente tem um país com desigualdades sociais grandes, muitas vezes muita gente, por falta de conhecimento, é conduzida a pensar desse modo, de que a humildade ela está relacionada à falta de recursos, né? De toda a natureza. E não, né? Não sei. É comportamento. Eu acredito que seja um senso espiritual mesmo, né? De servir, é um condicionamento mental a humildade, né? A minha mãe, desde pequenininha, sempre me dizia assim, minha filha, tu pode ser bonitinha, tu pode ser querida, mas se tu não tiver humildade, tu não tem nada. Então, eu ouvia a minha mãe falando disso. Sim. Então, são valores que vão sendo colocados, né? Porque nós temos uma sociedade que também coloca um estereótipo, né? De colocar a mulher assim, a mulher assado, o homem assim, o homem... Então, assim, tá uma bagunça. Eu vejo que tá uma bagunça e a gente precisa ter mais pessoas adultas. A gente está infantilizado. Eu acho que a nossa sociedade está vivendo o mundo real, né? E eu vejo essa questão da infantilização, né? Homens e mulheres com 50, 60 anos e que tem mentalidade de menino de 14, eu tenho um filho de 13 anos. Eu digo que eu sinto muito orgulho de mim nesse aspecto. E eu estou falando isso com muita humildade. Que eu estou educando um homem. Para ser um homem. E eu vou deixar a sociedade um pouquinho melhor, porque eu estou formando esse ser. Então, eu me sinto feliz com o que eu estou fazendo. Então, o papel de mãe eu estou cumprindo. E isso realmente é algo que a gente tem visto nessa nossa geração, que tem faltado. A gente convive com pessoas, né? Eu não tenho filhos ainda.
mas a gente convive com os filhos dos outros. E a gente percebe muitas vezes, o menino, a menina, 14, 15 anos, tipo assim, aquele tratamento tão infantil, de bebê, não sei o quê. Cara, tem que treinar para a vida. Eu treinei, né? já. O Tem meu que tá treinar. treinado. Achei muito interessante que tu disse que tu tá treinando o teu filho para ser um homem de verdade. Isso, nossa, se todas as mães pensassem, Sim. a gente teria uma sociedade muito mais Sim. forte, Pro né? front, eu digo, eu tô criando ele para ir pro front, para ser homem. Vai ser um patriarca. Já tá com essa mentalidade patriarca. Que legal. O Júlio, ele tem multi-habilidades, então é uma criança que gosta de matemática, gosta de arte, desenha, então ele é um... Só que uma das coisas que ele já captou, eu acho que isso foi um legado que eu deixei para ele, que minha família, o próprio pai dele também, é olhar o mundo com os olhos sociais. Então ele tem esse olhar de enxergar o professor, de enxergar o colega. É uma criança normal, tem as suas, Claro, né, as suas coisas, certeza. mas ele olha, ele sabe quando alguém está com dor, alguém não está legal, ele enxerga. E é muito interessante que esses elogios eu recebo, né? Dizer, Tati, que criança educada, porque ele conversa contigo, ele não vai ficar só no celular se ele estiver do teu lado, entendeu? Então, é fazer a criança olhar fora dessa caixa, né? Sim. Que a caixa não é o celular, né? Infelizmente está sendo, né? Sim. Ele está sendo treinado, né? Eu conheço uma pessoa que ele diz que, pessoa bem famosa, que diz assim, filho não é para ser criado, né? Filho é para ser treinado. É isso né? mesmo. As pessoas, eu tenho que criar os meus filhos. Não, amigo. Vai treinar os teus filhos para a vida, eu entendeu? não carrego uma compra do supermercado, porque ele olha para mim e diz, mãe, mulher não foi feito para carregar peso. Olha aí. Tá? Que legal. Tá sendo bem treinado. Mas eu dou o valor que ele é como homem. Porque é isso que está acontecendo também na sociedade, diminuírem. O homem é uma coisa tão importante para a nossa sociedade. A gente tem que olhar para eles como força. E nós temos essas diferenças e que se complementam entre homens e mulheres. Então, olhar para o homem com respeito e admiração é maravilhoso. Vocês são muito importantes para a gente. Olha aí. Que bom. Obrigado. E vocês são ainda mais importantes, né? Sim. Então, eu estava vendo, acho interessante, falando disso, que em alguns estudos que eu estou fazendo, se for analisar os grandes homens assim que marcaram história mesmo, assim, que com grandes feitos, que produziram grandes coisas, por trás sempre tinha uma mulher. E muitas vezes ela era uma dona de casa. Sim. Então aí também tem aquele lado, né, tipo assim, de querer talvez degrimir, tipo assim, não, às vezes elas eram donas de casa e elas eram donas de casa, cuidavam dos filhos, mas ele não seria aquele homem de sucesso, com certeza. Ele não seria aquele homem de sucesso se ele não tivesse mas se é um homem que pessoa valoriza essa mulher que está dentro de casa, cuidando da sua prole, aí é legal, né? Sim, assim, se ele tem uma unidade com essa mulher, tá ótimo. Se né, o que não dá para distorcer tudo isso que está acontecendo. Aí a gente entra no mundo imaginário. Aí a gente vai falar sobre questões que... Daí a gente sai do mundo outro real. Assunto, claro. Mas a gente pode falar disso, viu? A gente pode tratar do assunto. Mas aí a gente volta para o mundo real e o mundo imaginário. Eu acho que a gente precisa viver realmente a realidade e a realidade do hoje das coisas. Então, tem muita gente vivendo no passado, né? Um saudosismo do tempo que eu fazia, que eu era... Cara, esquece isso. Pega o que é bom do passado. Eu tive ótimos momentos no passado, relacionado à música e tal. Tipo, o meu momento hoje, eu não posso ficar lá no passado, no Guilherme, com banda, que ia nos lugares tocar. Não. Não que eu não possa fazer isso agora e depois, mas eu tenho que... O Guilherme de hoje é outro. Ele cresceu, ele melhorou muito, bastante, né? E a gente tem que evoluir. Muito ainda para evoluir. A gente acha que não, mas eu fico olhando, eu sei tão pouco. Sempre.
eu mencionei no último podcast, que eu achei interessante, um dos últimos que a gente fez, uma fala do Fernando Henrique Cardoso, uma vez, que eu achei muito interessante. Ele, na época, estava com 80 e poucos anos, e ele falou assim, ó, questionaram ele sobre algo, e ele disse, naquela época, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Mas é claro. Falando do tempo que ele era presidente e tal, Sim. tipo, 15, 20 anos depois, né, ele disse, o Fernando Henrique de hoje não é o mesmo do tempo que era presidente. A Por minha isso cabeça, que eu te digo quem eu sou. Quando a gente pergunta para Né? alguém quem eu sou, nossa, vem um monte de caixinha, né? Digo, ai, quem eu sou? As pessoas questionam assim, né? A gente pode dizer, a gente é um ser em constante transformação, Exato. evolução, crescimento, né? Né? Eu achei interessante que tu falou ali também na questão da sabedoria, né? Então, a gente tem, né, a inteligência, o conhecimento e a sabedoria. E muitas vezes há uma tendência a se confundir as coisas, né? Então, conhecimento é uma coisa, inteligência é outra coisa e sabedoria. Mas a Existem gente vai pessoas, né? errar, Guilherme. A gente vai errar. É inevitável. Mas é errar o mínimo possível, porque a vida é tão curta. Quanto menos a gente errar, melhor. Quanto melhores escolhas a gente tomar, porque eu tomei escolhas erradas na minha vida. Faz Muitas parte da que eu vivência olho, humana, né? eu olho, não, o que eu fiz? A gente às vezes não se perdoa, e o auto-perdão, ele é muito libertador. Porque isso faz a gente amadurecer, entender que às vezes a gente não tinha o olhar que tem hoje, que é um olhar mais perspicaz, que a gente olha sem tanta ingenuidade, enxerga com mais racionalidade. Então tem tudo, é um pacotinho, né? Com certeza. E nós estamos aí com um projeto. Ah, sim. Que é um projeto muito legal, que está em andamento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Porque eu quero deixar o pessoal bem curioso, né? Que é o livro da Tati. O livro. Né? Tu me desafiou, hein, Guilherme? Foi um desafio, né, gente? Então, como eu disse, no Vocês dia que nós nos conhecemos e ela começou a mostrar o trabalho dela, eu disse assim, eu falei para ela, você tá te faltando uma coisa. Com outras palavras, eu disse isso. Você precisa ter um livro. Você precisa escrever o seu livro. Você precisa ter isso. Só tá faltando isso, né? Diante de tanta coisa boa, tanta coisa legal, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho pro pessoal como tá sendo esse processo, né? De tornar-se uma autora, né? E escritora, porque, gente, ela está escrevendo o livro, né? A gente tem, muitas vezes, o autor, que é o dono da história do conhecimento, ele acaba não escrevendo, a editora faz esse trabalho, mas a Tati, ela tá colocando a mão na massa, né? Então, é um trabalho de gerar ideias e conteúdo do autor, mas, ao mesmo tempo, tu tá colocando isso, executando isso com a escrita. Então, como é que tá sendo esse... É uma experiência nova para mim, muito nova. Por quê? Porque eu achava que, em primeiro lugar, eu achava que eu não tinha capacidade. Guilherme, eu achava que, nossa, para escrever a pessoa tinha que... eu não sei, eu achava que não era... Que tinha que ter um dom especial, uma coisa muito... Achava isso. E eu sempre escrevi, mas eu escrevia no meu diário, eu escrevia, não tinha essa, né? Eu tô lapidando isso. E tu foi a pessoa que me... Então, o que eu fiz? Em vez de escrever no computador, eu escrevo à mão. Olha aí, que hoje também é uma coisa que tá... Eu gosto. Que tá entrando em desuso, né? As pessoas cada vez menos estão escrevendo, né? Manuscrito, de forma manuscrita, né? Então, eu tô escrevendo. E construir um livro, eu na minha concepção, eu tinha que criar ideias próprias. E não copiar uma ideia de alguém ou de vários autores. Claro que eu leio bastante, mas eu tinha que ter não uma linguagem, mas eu tinha que ter o meu pensamento próprio. E esse está sendo o desafio. Colocar isso num papel, eu fico pensando nos filósofos, né, na antiguidade, como é que conseguiam
Sim, que né? eles, na verdade, eles inventavam, entre aspas, aquela coisa toda, né? Mas se tu olhar para aquilo, eu digo que eles são os meus melhores amigos hoje, né? Estão lá na minha cabeceira e ali tu olha, são os mesmos dilemas que nós enfrentamos hoje, enfrentavam lá. Como é que a gente não aprende? Como é que a gente não aprende tudo que já aconteceu lá? A gente tem que repetir os mesmos erros. Então, o fato também de educar as nossas crianças é também nessa questão mais humana, das virtudes. Então, eu estou construindo isso. Eu tinha uma ideia desse livro ser lançado ali por julho, agosto, mas vai ser impossível, porque eu estou nessa fase de construção. Então, eu sou bastante contemplativa, eu preciso sair fora da caixa, olhar para a minha parte mais interna e aflorar. E tô aqui, ó. Eu tenho como provar, tô escrevendo, tá, Guilherme? Tá, e tá sendo, e é um desafio, mas é um desafio muito gratificante. Né? É um mergulho, né? Vai para dentro. Tá aqui, ó. De ti mesma aí, né? Olha aqui, ó. Mostra pro pessoal aí. Ó, gente, ela tá escrevendo. Tá escrevendo mesmo, ó. Que legal. E a letra é bonita. Se fosse eu escrevendo, eu mesmo às vezes não entendo a minha letra. Mas isso aqui, olha só, isso aqui foram anos que minha mãe me deixava de castigo fazendo caligrafia. Tá aqui, ó, ela que é responsável. Que legal. Eu fiz caligrafia, mas não deu certo. Não deu certo. É que tu não fez, não ficou de castigo. O pessoal olhava pra mim e dizia assim, tu vai ser médico, né? Eu dizia, eu tenho cara de médico. Não, mas tua letra... É igual a médico. Mas que legal, realmente, eu tenho certeza, né? Acho que a gente pode falar o nome do livro? Não. Porque não tem. Porque vai ser surpresa, né? Ainda não. Eu tenho dois. A gente mais ou menos imagina, né? Não, eu tenho dois que eu já tô... Mas eu acredito que quando chegar o momento, já esse nome... E aquilo que tu disse... Às vezes as pessoas chegam para mim, Tati, aconteceu isso agora, recentemente, pessoal. Fazer um livro porque tal, daqui a 2 meses não tá pronto. Eu disse, amiga, tu não consegue fazer um livro em 2 meses. Um bom livro não faz. Então a gente pode se esforçar, mas é que ele vai... O bom conteúdo, ele vai... amadurecendo, tu vai escrevendo, as ideias vão vindo, às vezes tu para, às vezes fica 1, 2, 3 semanas sem escrever nada, depende muito do perfil do autor. Tem autores que levam anos escrevendo, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Não vai ser o teu caso. Não, né? Espero que não. Mas são perfis de pessoas, né? Depende muito também daquilo que ele tá querendo trabalhar ali. Sim. Né? Mas esse tempo de conseguir de maturação. Maturar a mesma coisa e pensar, ainda mais no teu livro, que é um livro que ele traz coisas muito profundas, né? Então, eu estou lançando um livro agora que é um livro sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu não preciso pensar muito para escrever ele, porque são coisas técnicas, né? São questões bem pontuais que a própria né, a psicologia e tal, que já está comprovado. Então, é simplesmente eu escrevo. Não preciso pensar muito sobre isso. Agora, um conteúdo como o teu é diferente. Então, é um conteúdo que exige realmente uma profundidade maior e o tempo é o tempo que for necessário. Né? Isso fica, muitas vezes, de duas né, lições aqui para o pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, gente, eu já falei várias vezes isso, Tati, e eu repito, porque eu escutei de você, escuto de diversas pessoas, eu achei que eu não tinha capacidade, eu achei que eu não teria capacidade. Todos nós temos a capacidade. Então, uns têm um pouco mais de facilidade, outros têm um pouquinho mais de dificuldade, mas escrever um livro, ter um livro, não é coisa para uma elite, né, intelectual. Não, existe de fato uma elite intelectual,
mas eu digo que todos nós devemos pelo menos um livro na vida. E deixar a sua mensagem, o seu É legado, um legado, né? é para sempre, né? Nós temos livros lá da época, né? 2.700, 2.800 anos, 2.500 filósofos, né? Anos atrás, que hoje tu tá falando de Platão, tu tá falando, cara, É filosofia, muito atual. Aristóteles, é atual. E os dilemas são os mesmos, os dilemas lá da Grécia Antiga, né? Os estoicos, né? Os dilemas eram os mesmos de hoje. A nossa sociedade mudou hoje. Hoje a gente tem tecnologia, celular, câmera, não sei o quê. Mas essas questões humanas, isso é algo que vem, né? Século após século, milênio, né? Após milênio, né? Mas eu fico muito feliz, realmente. Eu alegra muito a minha vida eu ver alguém que tomou essa decisão. Então, para mim, realmente, e se eu puder incentivar isso, eu tento incentivar as pessoas a fazer, cara, faz o livro, sabe? Mas tu fez isso comigo. Na massa, vamos fazer acontecer. Muito legal. Ah, mas e se não ficar... Talvez, às vezes, não vai ser o teu caso, eu tenho certeza, porque eu já vejo o teu capricho naquilo que está fazendo, o teu cuidado, mas às vezes, eu falando por mim mesmo, às vezes o primeiro não saiu tão bom, mas vai lá e faz, porque daí no segundo, tu vai ver que já vai ser melhor, no terceiro ainda melhor, né? Ou aquele primeiro tu pode depois atualizar ele, revisar, aprimorar algumas ideias, né? Eu tenho o primeiro livro que eu escrevi, eu ainda não publiquei ele. E ele provavelmente eu vou publicar ele na minha velhice. Qual é o nome dele? Né? É uma biografia minha, na verdade. Né? O nome pode ser que mude. Sim. Né? Então, eu escrevi ele e depois que eu atualizo ele, como ele é uma biografia, eu vou atualizando. Eu atualizo ele de tempos em tempos. E toda vez que eu atualizo, eu releio e eu reescrevo muitas coisas. Porque ele já está sendo escrito há uns 20 anos, mais ou menos. Meu Deus. Né? Então, tu imagina o quanto que eu mudei de 20 anos até hoje. Tu nunca vai entregar esse livro. Né? Mas é uma biografia, vai ser para minha velhice, né? Tá então, certo. Tem muita história para contar. Legal. Mas eu vou atualizando, porque eu vejo assim, hoje eu penso sobre esse aspecto, eu já não penso assim. Então, eu vou... Claro que algumas coisas eu mantenho, mas eu vou fazendo essa atualização. Mas, Tati, com certeza o teu livro vai ser um sucesso, né? Eu já estou assim, na expectativa, né? Pessoal, fiquem, né, atentos aí, que no momento oportuno a gente vai estar divulgando o livro da Tati. Mas eu gostaria que a gente está entrando agora aqui no nosso momento final, né? E com certeza nós teremos outros episódios com você, que eu quero te trazer para a gente conversar sobre outros assuntos, né? Tem coisa legal acontecendo contigo, tem coisa muito, muito boa acontecendo. Acho que esse não é o momento para isso, mas mais para frente que a gente sente para conversar sobre outros assuntos, para você falar sobre esses projetos que estão acontecendo e que estão, né? Que já está em fase de... que vão brilhar, com certeza. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Vou deixar assim... Vou ficar quietinho aqui no meu canto. Tá? Eu posso olhar para aquela câmera lá, né? Você vai usar aquela câmera diretamente para o nosso público. Né? E fica à vontade para deixar tua mensagem sem pressa, né? Sim. Deixa a mensagem aí para o nosso público. Bom, a mensagem que eu deixo, e com todo o carinho, é que, na verdade, são duas mensagens. Uma delas é: nós todos temos a nossa luz e a nossa sombra. A gente precisa olhar para a nossa sombra, sempre olhar para a luz, porque se a gente nega uma delas, ou geralmente a gente quer negar a sombra da gente. Não, a gente não pode negar a nossa sombra. A gente tem que acolher o que de ruim tem em nós para que a gente consiga equilibrar a nossa vida
mais virtuosa. E a outra mensagem que eu deixo é sobre a intenção correta. Ela faz toda a diferença. Vocês vão perceber. Coloca a intenção correta em tudo que vai fazer na vida, nos negócios, na vida pessoal. Leva, assim, o coração mais purificado, que eu tenho certeza que a vida, assim, ela te leva para caminhos que você nem imagina. Um beijo grande, eu agradeço muito estar aqui hoje e estou aqui para servir, essa que é a palavra. Ah, com certeza. Tem uma frase, né, muito... Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa frase ela é meio clichê, assim. Mas ela é bonita. Mas é uma verdade. É verdade. Né? Tipo, é bom ganhar dinheiro, né? Eu gosto, tu gosta de dinheiro. Sim. É bom a gente ter a nossa independência, comprar nossas coisas. Quem não gosta, a gente gosta de conforto. Sim, mas a gente tem que se ajudar. Todo mundo tem que crescer junto. Eu penso assim, quem está crescendo comigo? Eu não quero crescer sozinha. Eu quero que todo mundo que esteja perto de mim cresça junto. Esse compartilhar com os outros, isso é algo que traz uma energia. E não é da boca para fora. Muito bom, né? Muito, muito. Eu sou muito feliz, eu sou muito abençoada no meu trabalho. Porque eu sei o que eu entrego e a gente é um reflexo, tudo é nós, né? Então, o que tu tá me passando é um reflexo de quem eu sou, né? Então, tudo é a gente aqui. Tudo é reflexo. Trata-se de nós, né? É, exatamente. Não de Tati ou Guilherme. Isso mesmo. Né? É interessante que, se nós formos analisarmos o Pai Nosso, né, que ela é uma oração que foi ensinada por Jesus e que os católicos, os evangélicos, os espíritas, porque ela foi ensinada por Jesus, ele fala do nós. É interessante que o Pai Nosso, ele não está relacionado com o eu, né? O Pai é nosso. Né? O pão é nosso. Então, a gente vê que no decorrer dessa oração, está falando de né? Não é algo individual. Sim, mas a gente precisa vigiar isso todos os dias. Com e quando certeza. A gente pensa assim, vou falar mal de alguém, eu olho para o outro, Gente, o que é o outro, né? Se não um reflexo do que eu sou também. Sim. Então, a gente tem que cuidar muito, muito, porque a gente não sabe o que tem ali. Exatamente. Às vezes, quando uma pessoa é grosseira comigo, eu digo, o que tem ali? Que aquilo não é meu. Mas... Infelizmente, é o melhor que ela pode dar. Exatamente, né? Mas a gente tem que olhar com isso. Às vezes, não, a gente não consegue. Não, a gente é sanguíneo, sim, né? Com certeza. né? Mas se a gente começar a fazer esse exercício, as coisas mudam. Mas eu uso bastante esse gatilho mental, né? Às vezes, é claro que a gente se ira, isso... Por isso que eu disse, não nega a sombra. Né? Tenho ira? Né? Tenho. O que eu vou fazer com ela? Mas, né, tipo, olhar pra pessoa e assim, ó, tá. Eu não gostei, mas é o melhor que essa pessoa tem para oferecer. Então, será que de alguma forma eu posso ajudar ela, nem que seja fazendo uma oração por ela? Porque tem pessoas que às vezes é só isso mesmo, né? Não tem como conviver muito, né? E aquela história, quanto maior a luz, maior a sombra. Já ouviu falar disso? Que é muito interessante. Porque a sombra tá ali. Se eu nego a sombra, aí a vida vai me mostrando coisas, que é o que a gente vê, inclusive... Em algumas situações, tu vê, nossa, mas essa pessoa era tão, né? Nossa, tão iluminada. E olha só o que aconteceu, entendeu? Porque ela não pode negar, né? É a parte dela. Com certeza. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada, né? Guilherme. Foi um prazer enorme estar com você aqui. E eu tenho certeza que as pessoas que estarão assistindo esse episódio, elas vão testemunhar algo muito bom, né? Muito bacana, obrigada. Né? Das tuas palavras, daquilo que tu carrega, que é algo muito bom mesmo, que é uma energia muito boa, que é muito bacana, né? Estamos encerrando por hoje, né? Virão outras oportunidades. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês.
a editora X-Books está de portas abertas para todos aqueles que querem brilhar, né? E eu digo para você, brilhe. Eu tenho conversado com as pessoas que trabalham comigo, eu digo assim, amigo, amiga, brilha, entendeu? Seja a sua melhor versão, todos os dias. Seja a sua melhor versão, né? Entre em contato com a editora X-Books. Nosso Instagram, @editora X-Books. Nosso WhatsApp, 51 996465462, né? Você que tem o desejo de publicar, de escrever um livro, você talvez que seja um empresário, um empreendedor, político, não importa. Eu tenho certeza que você tem uma história para contar, que você tem algo para ensinar e que existem milhões de pessoas que estão esperando para ler a sua história, para ter acesso àquilo que você carrega, e com certeza vai ser muito bom para você, mas vai ser muito melhor para aqueles que estarão tendo acesso ao que você tem para oferecer, né? É serviço, é servir ao próximo. Até uma próxima e um grande abraço. Tchau!